projetos descritivos em arquivos pessoais. Devo dizer que esse tema vai ser abordado de maneira um tanto quanto informal, na medida em que acho que nós temos muito mais perguntas para fazer sobre esse tema do que respostas a dar, né? Então eu gostaria de levantar alguns problemas, levantar alguns pontos críticos que existem nas práticas descritivas que nós, sobretudo aqui no Brasil, apontar talvez algumas soluções, né? A primeira grande questão que se coloca para nós é o que é descrever um arquivo, né? Quer dizer, o que significa isso de fato? É representar o arquivo, mas representar a partir de quê? Em que momento dele, qual dos momentos desse arquivo, que é sempre um processo de acumulação, que nós vamos representar no instrumento de pesquisa. Eu vou deixar de lado nessa fala todas as normas descritivas que foram recentemente sugeridas, né, pelos órgãos internacionais, na medida em que elas estão muito mais inspiradas nas regras da biblioteconomia do que propriamente nas características dos arquivos. Então, acho que a minha fala se reporta muito mais àquilo que tradicionalmente se considerou o conjunto dos instrumentos de pesquisa, dos guias aos repertórios, inventários e catálogos, e como que isso se aplica, né, à questão dos arquivos pessoais. Então, essa representação que muitos autores hoje afirmam ser o equivalente do processo descritivo, né, do conjunto documental, no caso de um arquivo, né, e especificamente no caso dos arquivos pessoais, seria sempre a busca, né, a tentativa de reconstituir uma condição dos arquivos, uma condição original dos arquivos, né? E só essa questão já nos coloca uma série de problemas. Quer dizer, o que nós vamos representar num instrumento de pesquisa? O processo de acumulação, o estágio final desse processo, o estágio original que teria determinado a própria recolha, a própria guarda desses documentos ao longo do tempo. Muitas vezes, e eu acho que hoje a palestra do professor Marcos foi bem sugestiva, né, dessa questão, a ordem final com que os documentos se apresentam para a instituição de custódia é quase como o espelho que nós queremos reconstituir posteriormente. Então nós confundimos também, muitas vezes, o tipo de organização que os arquivos tiveram, né, quando ainda propriedade e uso do seu acumulador original, como a maneira como nós deveríamos conservá-los, quer dizer, como tendo significados. E acho que sempre existe uma necessidade, né, de compreender qual foi a maneira, né, como este conjunto documental serviu de instrumento para o seu titular, né, para administrar a sua vida, os seus negócios, suas questões todas. Então, o grande problema para nós é o que tomar como referência quando nós pensamos em representar o arquivo. E essa representação dos arquivos pessoais tem sido bastante problemática, né? Os autores que trabalham com esse tema evocam questões teóricas mais genéricas em relação aos arquivos, dizendo que, dentro de uma teoria mais convencional, a ideia que prevaleceu sempre foi a de que os arquivistas deveriam manter os arquivos na sua configuração original, quase que comparando o trabalho da crítica genética, né, por exemplo. Então, a busca de um texto original, daquilo que é mais próximo do texto original, seria também, para o arquivista, a meta principal, né, nesse trabalho de reconstituição. Quer dizer, qual seria a configuração original desse arquivo que eu deveria representar a partir de um instrumento de pesquisa a posteriori. Então, estou falando sempre de arquivos encerrados, arquivos que já se encontram nas instituições de custódia, tendo sido mantidos ou não com a sua configuração original. Esse trabalho do arquivista sempre foi considerado tradicionalmente como que alguém capaz de recuperar, né, essa lógica original do arquivo. Muito bem, mas essa lógica sempre foi confundida com o arranjo, né, com a maneira como os documentos foram organizados pelo titular, como determinantes quase da maneira como deveriam ser apresentados no instrumento de pesquisa. O exemplo que o Marcos deu hoje, das cartas do Mário de Andrade,
ele diz, há uma série chamada correspondência. Depois nós vamos discutir se de fato nos arquivos pessoais procede ter uma série chamada correspondência, que foi sempre o modelo do CPDOC, repetido e reproduzido no Brasil em todos os arquivos pessoais. Mas nem tudo que era correspondência do Mário de Andrade estava nesse conjunto, correspondência, série correspondência. Havia uma parte que estava na parte nas artes visuais, né, artes ilustradas por artistas que estavam afetadas. Então vejam bem, existe uma disposição feita pelo titular do arquivo, no caso Mário de Andrade, que considera uma parcela das cartas como pertencendo a um outro conjunto. Quer dizer, ele classifica aquelas cartas em um outro conjunto. E aí, será que esse dado é importante para a gente compreender a lógica dessa acumulação? Talvez para a gente compreender a lógica do uso dessa documentação mais do que da própria acumulação. A acumulação é algo que se dá no tempo, algo que se dá numa linha, né, de sequencial, que não é recuperável dentro dessas categorias que se apresentam, em geral, nos arquivos, né? Essas grandes categorias tipo CPDOC, ou mesmo essas categorias apontadas pelo Marcos como características do arquivo do Mário de Andrade. Então, essa maneira de organizar os documentos, eu vi também pela citação da Milena, por exemplo, correspondência de determinados arquivos titulares, que é organizada por remetente. Quer dizer, nós temos, então, um tipo de organização da correspondência a partir dos remetentes, que, por sua vez, devem estar organizados em ordem alfabética. Quer dizer, então, existe uma ordem, né, dentro do arquivo, que é uma ordem que facilita o uso daquilo, a recuperação, na medida em que também as pessoas não têm bases de dados, né, particulares que recuperem, tem até um certo horror, né, tem que ter um instrumento de pesquisa para localizar a documentação. Existe, então, um preceito da arquivologia, que é o de se manter, se procurar a lógica de acumulação, né, ou essa ordem original, ou essa lógica original, que, de certo modo, não é alcançada nunca, porque nós temos a preocupação de preservar a própria ordenação que o indivíduo faz com os seus documentos e apresentar aquilo como o espelho do arquivo, né? Será que esse entendimento que nós temos da recuperação da lógica de acumulação do arquivo corresponde exatamente a essa disposição física dos documentos em relação ao outro, de modo que eu possa encontrá-los e utilizá-los? Eu conheço vários arquivos em que esta disposição física dos documentos serve a um uso primário, né, do próprio titular, e a grande pergunta é se esta ordenação equivale, de fato, a esse conjunto cuja lógica nós queremos reproduzir no instrumento de pesquisa. Acho que são conceitos diferentes, por isso que eu estou levantando essa questão. Depois nós podemos aprofundar de acordo com o interesse de vocês. Num trabalho muito recente, publicado na revista da Associação dos Arquivistas Americanos, nós temos a Jennifer Douglas, que fez uma tese sobre arquivos pessoais e a descrição de arquivos pessoais. Ela discute, ela publica um artigo com um título assim, que me fez pensar, por uma descrição mais honesta, como se as descrições anteriores não fossem desonestas. Um título assim também, um tanto quanto provocativo, mas ela parte do seguinte, ela parte da discussão que os pós-modernos fizeram, discutindo a intervenção do arquivista, né? Quer dizer, o arquivista molda o arquivo, o titular molda o arquivo, como se os arquivos fossem construções, né? Então já começa, na minha opinião, com um conceito equivocado com relação aos arquivos. Os arquivos não são construções, eles não são um discurso, né? E se nós os vemos assim, nós então estamos falando de uma outra coisa. Aí sim nós podemos citar Foucault, Derrida e outros que tais, porque, de resto, se nós entendemos arquivo ainda como algo que é uma acumulação instrumental, natural, que viabiliza atividades de mais diversos tipos, né, seja nas instituições públicas ou privadas, ou seja, no nível das pessoas, se nós entendemos assim, eles jamais são construções, eles não são discursos, eles não são objeto de leitura, eles são objeto de interpretação, é outra coisa, muito diferente. Então, toda essa discussão de que o arquivista interfere, molda com seus instrumentos de pesquisa e, de certo modo, interfere naquilo que já é uma interferência, o próprio criador do arquivo já interferiu naquilo, então, de acordo com essa teoria.
o arquivista vai e ainda faz outra intervenção, ele faz uma outra moldagem, uma modelação desse material. E ainda ela encara, a Jennifer Douglas, uma terceira modalidade de intervenção nos arquivos, que seriam de outros, dos próprios usuários, inclusive, né, dos familiares. Enfim, quer dizer, nós temos 3 níveis de interferência. E quando ela diz, por uma descrição mais honesta, ela propõe uma coisa que parece mais um manual de autoajuda, quer dizer, um artigo longo, porque, mas assim, nós temos que declarar na nossa descrição todas essas intervenções que nós fazemos, deduções e tal, quer dizer, nada assim muito... nada que acrescente algo do ponto de vista metodológico, né, ao tratamento dos arquivos, né, pessoais. Então, eu estou só colocando essa questão porque a discussão hoje, no plano teórico, tem sido essa, quer dizer, do grau de intervenção do arquivista como um mediador, portanto, como uma pessoa que interfere. Ora, é claro que o arquivista, se ele vai recuperar a lógica de acumulação, se o entendimento que nós temos da descrição é a de recuperar a lógica de acumulação do arquivo, essa lógica não é dada. O nosso trabalho como arquivistas é o de entender aquela produção. Portanto, nós fazemos um trabalho científico, né, que não é de pura manutenção daquilo que existe e achar que essa realidade, essa manutenção da ordem original em que os documentos se apresentaram no momento em que nós os recolhemos na instituição de custódia é o suprassumo do nosso trabalho, não é não. Né? E como existem arquivistas bons e maus, em todas as profissões, esse trabalho de recuperar a lógica de acumulação é um trabalho que envolve um conhecimento desse processo de acumulação, um conhecimento dessa entidade produtora, que no caso é uma pessoa, que é feito a partir dos documentos e de outros elementos que estão fora, muitas vezes, dos próprios documentos. Então, este trabalho é um trabalho sofisticado, não é um trabalho que vai desconfigurar, né, como os pós-modernistas quiseram, quer dizer, então não existe nenhum arquivista, o arquivista então ele interfere, portanto aquela documentação fica prejudicada, como se os historiadores também fossem bobos, né? Então a documentação mal arrumada pelo arquivista engana o historiador, né? O historiador, o mau historiador também é aquele que não ultrapassa o nível do documento que ele está examinando. Então, essa sucessão de considerações a propósito da cientificidade do nosso trabalho e a negação de determinados princípios que os clássicos já colocaram, tem sido, para nós, tem tido um efeito devastador até, eu acho, entre nós. É como se nós resolvêssemos os nossos problemas de descrição de um acervo a partir do preenchimento dos quadrinhos que a Isaac G determinou, né, a imagem e semelhança do que a biblioteca faz, para a gente colocar lá todos os textos, dizer como é que aquilo chegou, como é que estava organizado, são textos discursivos todos. Né? E, na verdade, o trabalho de descrição, ele supõe algo um pouco mais sofisticado do que isso. Né? Ele supõe uma identificação que é sempre tipológica dos documentos, né? Nós não podemos abrir mão disso. Né? Nós temos que reconhecer as espécies documentais que nós temos diante de nós. Esse é um trabalho que dificilmente nós fazemos em conjunto, quer dizer, as séries são consequência do nosso trabalho descritivo, não são nós não conseguimos montar séries previamente nesse trabalho. Então, por todas as experiências que eu tive, esse trabalho é, na verdade, individualizado. Não basta identificar as espécies, é preciso identificar o contexto imediato da produção das espécies, não com o contexto maior, como preconiza a Isaac G e outras regras, o Conselho Internacional de Arquivos. No momento em que nós classificamos alguma coisa pelo macro, nós criamos todas as ambiguidades possíveis. Eu vou tentar demonstrar para vocês com alguns exemplos. Bem, eu queria só colocar no começo dessa fala esses pressupostos. Né? Então, o que nós entendemos por descrição, quer dizer, como é que nós vamos representar o nosso arquivo, né? Um arquivo pessoal qualquer, para um público que vai utilizar. Quer dizer, como é que nós fazemos essa operação a partir desses princípios básicos do arquivo. Quer dizer, nós temos que recuperar a lógica de acumulação daquele conjunto documental, que pode ou não ter, por exemplo, relação com a maneira como esse arquivo foi organizado. Então, a maneira como os documentos estavam dispostos uns ao lado dos outros é um dado importante que nós podemos reter, né, para melhor compreender essa lógica, mas não significa que nós temos que mantê-la, né, como um critério absoluto. Pelo contrário, a correspondência do Plínio Salgado, que chegou ao arquivo de Rio Claro,
uma correspondência, toda a correspondência ativa e passiva do Plínio Salgado, organizada pelo secretário dele, da Ação Integralista Brasileira e do Partido de Representação Popular, que sucedeu a Ação Integralista, formando um conjunto de umas 40.000 cartas. Então, organizadas geograficamente. Então, era por estado, dentro dos estados os municípios, dentro dos municípios a ordem das cartas, todas guardadas com os envelopes, e com as respostas, a cópia das respostas dadas, então ativa e passiva juntas, então em ordem alfabética, os remetentes dentro das localidades. Então, um tipo de organização que permitia, né, mais tarde que eu fui compreender essa lógica, né, permitia um uso daquela correspondência como se fosse uma grande agenda. Né? Então, ele tinha que fazer um comício lá no Ceará, olhava lá o conjunto das bases do Ceará e sabia os correligionários que ele poderia procurar naquela cidade, etc. Por que eu deduzo isso? Porque havia um outro conjunto de cartas, do mesmo modo que o Marcos fala das cartas ilustradas, né? Onde o que havia como denominador é assim, mentiras, diatribes e falsidades. Então, as outras cartas estavam todas dentro dessa rubrica que é uma curiosidade, eu podia até manter. Mas eu manter, por exemplo, um conjunto de cartas que são as mentirosas. Né? As cartas dos inimigos estavam separadas dos simpatizantes. E aquele tipo de organização facilitava ele fazia o papel de uma grande agenda, né? Num tempo em que não havia computador nem nada, quer dizer, você, com 40.000 cartas, você não tinha nem tempo de botar aquilo numa lista, né? Havia uma dinâmica de acumulação, e então precisava ir para um lugar que já pegava os amigos, porque os inimigos estavam todos separados. Então, é muito interessante essa lógica. É difícil eu manter o arquivo para ser fiel à organização, quando ele deixou de ter essa função primária, né? A de servir de agenda ou de repertório das ações do líder político, e isso já estava numa instituição de custódia, quer dizer, então não era mais preciso manter, embora esta curiosidade, essa história, pudesse ser preservada como foi. Né? Então achei interessante manter essa distinção, mas ela não corresponde à lógica de acumulação. Até porque essa lógica de acumulação foi quebrada pelo critério geográfico, gente. Mas voltemos ao caso que todos nós conhecemos, que é o modelo CPDOC. Então, eu ia fazer um slide e não tive condições, mas o modelo CPDOC, como é que ele divide qualquer arquivo pessoal? Primeira coisa, correspondência. Documentos pessoais. Então, dentro de um arquivo pessoal tem uma categoria chamada documentos pessoais. Fotografias, recortes, produção intelectual e produção intelectual de terceiros. Nós temos essas categorias, é o modelo CPDOC, o Brasil inteiro copiou, eles foram pioneiros, né? Claro que existe aí até é interessante, acho que um tema de alguma pesquisa, saber de onde esse modelo foi tirado. Segundo a Heloísa Belotto, ela estava com a Celina Moreira Franco, né, que era diretora do CPDOC, quando numa visita à Fundação Adenauer na Alemanha, houve um congresso de arquivos na Alemanha, visitaram essa instituição e o arquivo era organizado a partir dessas rubricas. Né? Então, não sei se isso procede, né? É uma afirmação que a Heloísa nos forneceu, que marca um pouco a origem dessa classificação, que depois, pelo pioneirismo do CPDOC, acabou sendo utilizada no Brasil todo. Então, nós temos categorias que se sobrepõem. A primeira grande dúvida que eu tive, porque eu comecei a dirigir o arquivo de Rio Claro e recebi a documentação do Plínio Salgado nessa ocasião, era porque a correspondência do Plínio Salgado, a correspondência ativa dele, era considerada obra intelectual dele, era publicada como peça literária. Então, toda a parte epistolar da produção literária dele estaria compreendida tanto em correspondência como em produção intelectual. Então, essa ambiguidade me chamava a atenção e eu não tinha a menor noção de como eu iria equacionar uma coisa tão simples quanto essa, se eu usasse essas categorias. Elas não são mutuamente excludentes, então elas já padecem de um problema classificatório óbvio, né? Então, recortes são de vários tipos, né? Hoje nós temos a tese do José Francisco, que nos ajuda a distinguir dentre os recortes dos jornais, o que é um editorial, o que é uma sinopse, o que é um anúncio, o que é uma coluna, enfim, nós temos espécies diferentes dentro dessa coisa, e eles não formam, esses recortes, eles não formam também um conjunto homogêneo, como a correspondência também não forma. Então, nós temos um modelo de descrição de arquivos pessoais, um modelo chapado,
que qualquer que seja a natureza do arquivo, se ele é presidente, se ele é político, escritor, cientista, artista, qualquer coisa, nós aplicamos esse modelo e fazemos uma descrição que não corresponde, de fato, a nenhuma lógica de acumulação. Né? Nós não retratamos um arquivo. O segundo modelo que nós tivemos no Brasil e que ainda é praticado, ele é um pouco inspirado na arquivista americana Helen Samuels, que, preocupada com os arquivos cientistas, ela estabeleceu um outro modelo que era muito mais funcional do que esse modelo CPDOC. De acordo com a Helen Samuels, nós vamos ter vida social, vida profissional, vida científica. Quer dizer, então, ela toma, na verdade, os elementos de um currículo típico de um acadêmico, de um cientista, no caso, e estabelece essas categorias como elementos de classificação dos seus arquivos pessoais. Então, o modelo da Helen Samuels, que passou a ser utilizado, adaptado, digamos, entre nós, pelo Paulo Elian, pelos arquivos científicos da Fiocruz, pela Celina, do MAST e outras pessoas, ele, de certo modo, ele contempla atividades pessoais, relacionamentos, assuntos financeiros, enfim, tem lá uma rubrica para essas coisas, mas depois ele se concentra em atividades profissionais, que podem ser da ordem administrativa, de consultoria, etc. Mais ou menos como nós temos os nossos currículos estruturados, né, de acordo com as imposições, né, do Lattes e outras coisas assim. Que todos nós temos essa grade, né, de certo modo, dá conta das nossas atividades todas, né, menos as pessoais, né, não tem lá no capítulo para a vida amorosa, isso aí não existe, mas ela acrescentou esse tipo de coisa e o resto, mais ou menos, equivale a uma outra forma menos ambígua do ponto de vista dessas sobreposições do que o modelo CPDOC. Né? Então, ainda que com esta pretensão, né, de oferecer uma solução para toda e qualquer arquista. Então, qualquer pessoa, qualquer arquivo aí, pessoal, ele se enquadraria, mais ou menos, nesses termos aqui. Se nós olharmos de perto, então, esses modelos de descrição, o que está faltando neles quando nós pensamos que a descrição é, na verdade, a representação de um processo de acumulação? Né? Não é o quadro final, porque nós sempre teremos dúvidas, né? Se nós optamos pelo quadro, vamos dizer, a última forma que esse arquivo assumiu na vida do titular, ou se nós ainda consideramos as formas originárias de acumulação. Porque os documentos nos falam sobre isso. Existem documentos que estão neste arquivo e que tiveram, é possível reconhecer a partir deles a sua origem, quer dizer, a funcionalidade que eles cumpriram originalmente, e uma segunda funcionalidade ao longo da trajetória do titular. A ISAPG não contempla a possibilidade de uma dupla classificação funcional de nenhum documento, né? E nós temos o tempo todo nos arquivos pessoais aquilo que muita gente chama de ressignificação, quer dizer, uma outra possibilidade de uso do mesmo documento num outro contexto. Um exemplo mais simples que eu gosto de dar é do próprio Fernando Henrique Cardoso, no arquivo dele. Ele, quando é aposentado da Universidade de São Paulo, na época da ditadura, ele e outros colegas fundam o SEBRAP, um centro de pesquisa que, por contradição, era financiado pela Ford Foundation, né, quer dizer, em plena ditadura, eles fazem pesquisas de ponta. Uma delas era sobre o comportamento eleitoral dos cidadãos em São Paulo. E ele, sendo o diretor do SEBRAP, o arquivo pessoal do Fernando Henrique tinha os relatórios finais dessas pesquisas todas que foram desenvolvidas pela instituição. Quando ele se candidata muito mais tarde à Prefeitura de São Paulo, ele retoma, a gente percebe fisicamente no arquivo, a gente percebe o deslocamento deste trabalho de pesquisa para a condição de algo que vai subsidiar a própria campanha dele como prefeito. Ele pede para o Jânio Quadros, em São Paulo, né, para aqueles que se lembram dessa história. Mas você percebe que o mesmo documento que nós temos no arquivo, ele está, de um lado, ligado à produção do SEBRAP, às pesquisas desenvolvidas numa certa época, e mais tarde a esta situação muito específica da candidatura dele a prefeito da cidade. Então, isso continuamente ocorre nos arquivos pessoais. Quer dizer, nós temos uma razão de criação, uma razão originária, e essa razão se transforma com o tempo em outra, e isso é perceptível no próprio arquivo. Então, como resolver isso? Quer dizer, onde está a temporalidade que, na verdade, caracteriza
todo o processo de acumulação e organização dos arquivos. É ela o grande ausente dos projetos descritivos que nós temos. Nós temos coisas chapadas, né? A temporalidade, ela está dentro da série imensa de correspondência, eu posso depois organizar cronologicamente, mas o tempo da produção das coisas é o grande ausente, inclusive nos instrumentos de pesquisa dos arquivos institucionais, né? Em geral, eles são um plano de classificação estático, né? Que representaria, na verdade, um tempo muito variado, né? Em que essa classificação não foi a mesma. Então, é um mal que nós reconhecemos nos instrumentos de pesquisa das instituições, mas nos arquivos pessoais isso acaba tendo sendo, de fato, o maior ausente de todos, né? Quer dizer, nós não temos nenhuma perspectiva temporal que se apresente nos instrumentos de pesquisa. Então, em função disso, é que nós tentamos uma terceira via, digamos assim, em relação à descrição, a um projeto descritivo de arquivos pessoais, levando em conta essa temporalidade. É claro que a sucessão de atividades desenvolvidas por alguém no tempo, elas são de ordem diferente, quer dizer, ao mesmo tempo, as pessoas não são repartições complexas, né? Elas são uma só, a pessoa é professor, é marido, é filho, é amigo, é tudo uma coisa só. Nós não temos essa organicidade que tem as instituições, e a gente pode reconhecer, estratificar, vamos dizer assim, as atividades. Então, a nossa experiência, eu estou falando de uma experiência que começou lá atrás com o próprio Plínio Salgado, mas que nunca foi realizada, quer dizer, quando eu imaginei fazer alguma coisa com o Plínio Salgado, eu imaginei que teria que ser diferente do esquema CBDOC, mas isso foi na década de 80, eu estava aprendendo também todas essas coisas. Mas a primeira vez que nós fizemos algo diferente dos esquemas tradicionais foi com o arquivo da Dona Irã Barbosa. Esse arquivo ficou na Associação de Arquivistas por um tempo, nós montamos um grupo e pensamos em fazer uma cronologia da vida da Dona Irã, uma cronologia ultra detalhada, que os próprios documentos permitiam. Essa cronologia, ela era acompanhada, né, à medida que nós íamos montando, né, e ela era super minuciosa, nós íamos acoplando a esses elementos, esses dados da cronologia, os documentos que eram subprodutos daquelas atividades que estavam elencadas na cronologia. Então nós construímos uma linha de tempo única, linear, não fizemos extratos, em que as atividades todas dele, porque ele foi um artista múltiplo também, ele trabalhou no rádio, no cinema, compôs músicas, enfim. E nós montamos uma cronologia com os documentos atrelados a ela. Será que só isso seria suficiente para a gente dizer, olha, temos um instrumento de pesquisa novo? Não. Por quê? Porque é muito difícil nós temporalizarmos todas as atividades. Há coisas que são de rotina e que não cabem numa cronologia minuciosa, mas, vamos dizer, 90% dos documentos de um arquivo pessoal, relativamente representativo da trajetória da pessoa, porque tem arquivos pessoais que, vamos dizer, são tão lacunares que dificilmente nos permitem construir uma história de vida, né? Mas, em geral, quando nós temos e guardamos os documentos de alguém, qualquer que seja a sua atividade, nós conseguimos recuperar essa linha de tempo e traduzirmos em atividades específicas tudo aquilo que, de certo modo, caracterizou a trajetória do indivíduo. Então, uma linha de tempo onde os documentos entram atrelados aos eventos dispostos nessa linha temporal. Um índice muito bem feito desse material, aí sim nos permitiria recompor todos esses elementos que, vamos dizer, a abordagem funcional da Helen Samuels tentou propor, e, de certo modo, orientou uma série de trabalhos. No índice eu posso pôr lá, por exemplo, a atividade dele como ator de cinema. Então, eu vou na minha cronologia e vou pegar todas as atividades dele e vou colocar no índice. Quer dizer, então, um índice bem feito, depois eu vou explicar por que um índice e que papel ele teria nisso, porque que ele seria um complemento fundamental para um trabalho como esse. Numa linha de tempo, eu consigo dispor as atividades todas na sua sequência lógica / cronológica, na sua sequência temporal. Eu não estou agrupando absolutamente nada. Eu não estou criando categorias que são sempre questionáveis, né? O que é produção intelectual para um presidente da República, se você usa uma categoria desse tipo para definir um título honoris causa que é dado para qualquer presidente, qualquer que seja o seu nível de instrução. Então, existem categorias, macro-categorias, que são ambíguas o tempo todo.
Então, esse lugar das ambiguidades, eu não vou reservar, se eu quiser usar essas categorias, eu vou usar no índice. Eu posso refazer um índice a qualquer momento, em vez de usar uma palavra determinada, eu posso usar outra. Eu estou fazendo, no momento, um trabalho no Museu da Diversidade Sexual com o arquivo pessoal de uma travesti, que é a Cláudia Wander. Então, temos o arquivo dela, estamos montando a cronologia da vida dela. Ela teve uma atividade como atriz de cinema, ela teve uma banda de rock, ela trabalhou em espetáculos os mais variados, foi ativista, militante, enfim, teve uma vida bastante escritora também, colaboradora assídua de determinadas publicações, enfim. A cronologia coloca no tempo, na disposição temporal, todas essas atividades, em função de tudo aquilo que nós temos e que nós pesquisamos a propósito da vida dela. Um índice que está sendo pensado, ele vai depois agrupar de acordo com essas categorias, que por acaso, hoje eu posso admitir, por exemplo, chamar performance. Vamos supor que eu chame determinados espetáculos que ela participa de performances. Daqui a 10 anos alguém vai dizer, não existe mais performance, agora o termo politicamente correto é outro. Eu refaço o índice, posso agrupar determinados espetáculos que ela fez com outra rubrica, né? Por isso que eu acho que o índice ele tem um papel estratégico importante para nós, porque é onde nós podemos usar mais de um termo para designar a mesma coisa, né? O tempo todo nós podemos fazer isso. E, enfim, é uma saída, não é uma saída sem problemas, é uma saída que oferece determinadas dificuldades, mas que quebra esta forma chapada de ter um modelo único para descrever os arquivos pessoais. Né? Qualquer pessoa, né, qualquer que seja a sua biografia, está lá, né, correspondência, recortes. Quer dizer, ou nós recompomos esse processo, devolvendo a temporalidade a algo que se deu no tempo. Né? É uma experiência. Nós fizemos com o Antônio Irã, não foi publicado por várias razões, fizemos com Julieta Teles de Menezes, uma cantora, uma documentação que está no IEB, e em função de um problema relacionado com a parte do acervo que estava no Rio, nunca foi descoberto, também não publicamos. O José Francisco fez um trabalho com essa metodologia com a Zila Mamed, uma bibliotecária, uma material brasiliana. Estamos fazendo agora com a Cláudia Wander, e talvez esse trabalho seja publicado em breve com a exposição dessa metodologia. Existem ajustes necessários para fazer, mas é uma alternativa, eu diria, com relação a esse material, a esses projetos descritivos. Né? Nenhuma das normas de ZADG dá conta desse tipo de coisa. Então, é uma proposta. O ideal seria que eu ilustrasse, não pude fazer isso, não pude preparar o PowerPoint para ilustrar, mas estou à disposição para as perguntas que vocês fizerem. Então, é mais uma sugestão, algo que não responde a todos os nossos problemas em relação à descrição, mas que tenta encontrar um caminho mais adequado para recompor essa lógica da formulação, que é o entendimento que eu tenho sobre a representação dos arquivos, de um modo geral. Tá? Obrigada.